Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Sou o professor Jonatas Braga e eu estou toda semana trazendo um vídeo sobre a história da filosofia. Já falei sobre o nascimento da filosofia, já falei sobre os primeiros filósofos, hoje vou falar sobre os sofistas e Sócrates. Lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e se puder, compartilhe o vídeo com alguém, comente aqui também dúvidas, sugestões de próximos temas e curta, porque assim você me ajuda a fazer o canal continuar crescendo. Lembrando que a meta agora é chegar a 12 mil inscritos, então se você puder, me ajude nesse processo aí. Então vamos lá agora para a aula. Eu já falei aqui sobre como a filosofia nasceu. Ela nasceu na Grécia Antiga por volta do século 6 a.C. Falei dos primeiros filósofos, eles buscavam compreender a natureza. Os primeiros filósofos tinham como um foco principal a natureza. Agora nós chegamos no outro período da história da filosofia, que é chamado de período antropológico, ou também período clássico. Nesse período nós vamos ter a atuação dos sofistas, Sócrates, Platão e Aristóteles principalmente. Então estes filósofos, eles vão estabelecer as bases do pensamento filosófico, então é um momento muito importante. Esse período é também chamado de período socrático por causa de Sócrates. Lembrando que Sócrates ele foi muito importante para o desenvolvimento da filosofia e é um dos grandes nomes aí de toda a história do pensamento. A filosofia antiga é dividida em antes e depois de Sócrates. Antes de Sócrates, os filósofos buscavam compreender a natureza, principalmente. A partir de Sócrates, as discussões giram muito em torno do homem, da relação do indivíduo com a cidade, com a polis, com a política. Temas como virtude, felicidade, ética serão recorrentes nas reflexões filosóficas. Antes de ir para Sócrates, vamos falar sobre os sofistas? Um grupo de pensadores que eram conhecidos por dominarem a arte da retórica. Eles eram mestres da retórica e da persuasão. Eles cobravam para ensinar aqueles cidadãos que queriam falar melhor em público, ter mais argumentos para vencer os debates. E um ponto importante, na Grécia Antiga, nesse momento, já estava consolidado um modelo, um modo de organização política que é a democracia direta. Os cidadãos iam para a praça pública debater, discutir, construir aí o futuro da sua cidade-estado. Lembrando que nem todo mundo poderia exercer cidadania nesse momento. Era somente homens maiores de idade, naturais daquela cidade-estado e livres. Então, a cidadania é restrita a um pequeno grupo e esse pequeno grupo que pode exercer cidadania vai para a praça pública, principal espaço de sociabilidade ali naquele contexto, para discutir, para debater e para argumentar. Então, nesse cenário, falar bem em público é obrigatório para quem quer ter destaque. Por isso, os sofistas se destacaram tanto. E eles, como qualquer pessoa que se destaca numa sociedade, eles foram criticados. Só que eles foram criticados por nada mais, nada menos que Sócrates e Platão. Muito do que sabemos sobre os sofistas, a visão é negativa por conta da influência de Sócrates e Platão. Sócrates afirmava que os sofistas eles não tinham compromisso com a verdade, uma vez que usavam de subterfúgios argumentativos e lógicos para tentar persuadir os outros interlocutores. Então, para Sócrates, essa postura dos sofistas em relação ao conhecimento, em relação à verdade, em relação ao poder e à política, ela era totalmente negativa, ela era ruim. Então Sócrates criticou bastante os sofistas e os acusou de não terem compromisso com a verdade. Características sobre o pensamento sofistas. Eles adotaram uma visão que podemos chamar de relativistas em relação à verdade, em relação à ética, em relação à justiça. Para eles, as regras que norteiam o comportamento humano, ou seja, a moral, ela é resultado de interesses humanos e esses interesses podem mudar e por isso também a moral de uma sociedade, a concepção do que é certo e errado, a justiça, a concepção de justiça das sociedades tendem a se modificar, tendem a se transformar. Para os sofistas, o homem é a medida de todas as coisas, das que são e das que não são. Essa frase é atribuída a um grande sofista chamado Protágoras. Os dois mais famosos, Protágoras, não confundir com Pitágoras, e Górgias, são sofistas aí sempre presentes nos diálogos de Sócrates e Platão. Lembrando, Sócrates, ele não escreveu nada, ou seja, ele não tinha uma preocupação de criar um sistema filosófico muito bem estruturado, fechado. Para ele, a filosofia é um modo de vida. O que a gente sabe sobre a vida de Sócrates é com base no que seus discípulos escreveram. O mais famoso dele, Platão.
Então, nos diálogos de Platão, Sócrates ocupa o lugar central e ali também a gente fica vendo o seu método filosófico. O método de Sócrates não consistia em ensinar nada às pessoas, e sim fazer questionamentos para que essas pessoas pudessem produzir de maneira autônoma novos conhecimentos. Para Sócrates, o primeiro passo para alcançar a sabedoria é reconhecer que você não sabe de nada. E ele fazia essas pessoas reconhecerem através dos questionamentos. Então você perguntava para Sócrates, o que é justiça? Ele perguntava, o que é para você justiça? E a partir daquelas concepções, daqueles questionamentos, você iria elaborando novas respostas e assim se aproximando da verdade. O método é chamado de método dialético e é dividido em dois momentos. Primeiro, ironia, que é o questionamento, e maiêutica, que significa dar à luz. Inclusive Sócrates dá esse nome maiêutica em homenagem à sua mãe, que era parteira. Então ele era um parturiente, só que de ideias. Dar à luz a novas ideias através dos questionamentos. Então, toda essa estrutura é chamada de método dialético. Dialético significa debate, discussão. Tá? Então, o método socrático é um método pautado no questionamento. Para Sócrates, para o indivíduo alcançar a sabedoria, ele tem que reconhecer primeiro que ele não sabe de nada. Inclusive, o próprio Sócrates, quando foi apontado pelo oráculo como o homem mais sábio, afirmou que a única certeza que ele tinha é que ele não sabia de nada. Só que esse reconhecimento da própria ignorância já o coloca em destaque, porque é o momento que ele se abre a aprender mais. Quando você se fecha dentro de um sistema de ideias que você já considera uma verdade inquestionável, você acaba se fechando para o aprendizado. Sócrates foi condenado à morte e acusado de corromper os jovens e de não respeitar as virtudes da tradição poética, ou melhor, a religião da época. Então ele negou essas acusações, se defendeu no seu discurso, mas mesmo assim foi condenado à morte tomando um cálice de uma fruta venenosa, de uma planta venenosa chamada cicuta. Então ele vem a falecer nesse julgamento, mas antes é dada a ele a oportunidade de fugir e sair de Atenas, mas ele opta por não renunciar às suas convicções, suas ideias. E ainda mais, ele vai além disso, ele afirma que gostaria que surgissem outras pessoas para incomodar os cidadãos de Atenas como ele incomodou com as suas perguntas. Sócrates, como um grande filósofo racionalista, entendia que a morte é o momento também que a alma se liberta do corpo. Então ele já havia se preparado para morrer, porque afinal de contas essa é uma das funcionalidades da filosofia, né? Te ensinar a viver para que a morte não seja um fardo para você. Se você gostou da aula, curta, comente, compartilhe esse vídeo. Foi um prazer filosofar com você e te encontro na próxima aula. Valeu!